Você vive com o nariz entupido, com coceira e às vezes não só no nariz, no olho, aquele pigarrinho na garganta e com muita frequência, e que às vezes quando eu tomo remédios pode até ajudar por um tempo, mas quando acaba o efeito do remédio eu tenho de novo? Você sabia que isso poderia ser de alguma forma algum tipo de alergia? Se liga no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje vamos falar sobre as alergias respiratórias que afetam muita gente e que às vezes, não abordado de forma adequada, começa a virar um quadro arrastado de meses ou até anos. E esse é o primeiro vídeo de uma série que iremos fazer sobre as doenças respiratórias alérgicas. Então, ative o seu sininho e inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. As alergias respiratórias são reações exageradas do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Normalmente, o que vai acontecer é que com substâncias que não são vírus, bactérias que provocam doenças reais, partículas como poeira, cheiro, perfumes podem ativar esse sistema de defesa e provocar sintomas desagradáveis, tanto na questão da via aérea alta, que envolve o nariz, a garganta e a região da laringe, onde fica a nossa corda vocal, como na parte mais interna, na região dos pulmões, e que acaba sendo muito frequentemente associadas junto com rinites e asma. E essas partículas, como pó, cheiro, mofo, podem estimular a região nasal e eles são chamados de alérgenos. Eles podem provocar reações não somente de coceira, isso também pode envolver não somente o nariz, olho, garganta, aquele pigarro constante, ou coceira em ouvido, e até nos asmáticos, o chiado e o sibilo, característicos da asma e da bronquite que nós chamamos antigamente, mas também entupimento do nariz, sensação de bola, de pigarro, de catarro preso na garganta e até mesmo grandes quantidades de secreções saindo, seja pelo nariz como para a garganta. E essas reações podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da sua sensibilidade e de quanto que ele é exposto a esse tipo de estímulo. Pode partir de uma coceira que dure alguns minutos ou algumas horas, com uma congestão que pode durar meses. E sempre nesses casos é importante não somente usar um remédio para aliviar os sintomas, mas também investigar, descobrir qual que é a causa e como o seu corpo está propenso a alergias ou condições que podem aumentar a coceira ou aumentar o entupimento do nariz. Vale lembrar que apesar de não ter febre, ela é muito frequente na população, equivale a grande número das hospitalizações no Brasil por causa da asma, é a quarta grande causa no nosso país, e também cerca de 40% da população existe algum tipo de sensibilidade na rinite, naquela sensibilidade em relação à poeira, a cheiro, até mesmo em relações de temperatura e fatores hormonais. Em geral, um grande fator de risco é a genética, ou seja, o fator familiar. Se a criança nasce numa família que tem pelo menos um dos pais ou mais parentes, como avós, tios e primos, alérgico, rinite, dermatites alérgicas ou até mesmo a asma, existe uma chance maior dele ter dado genética para ter mais sensibilidade e maior risco em relação a sinites até a asma. É claro, isso varia de pessoa para pessoa. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca em torno de 50% a 70% das pessoas têm uma predisposição genética para rinite ou sinusite. E nos próximos vídeos irei contar sobre cada uma delas e como nós abordamos cada tipo de doença e cada tipo de paciente nessa situação. Se ligue nos próximos vídeos também. E então, se você sofre com o nariz entupido, coceira, pigarro constante e até mesmo crises de chiado, até aquela asma que está mal controlada, pode ser que nós tenhamos um processo alérgico e que precisa ser melhor controlado. Os principais sinais de alerta que podem fazer você precisar de uma investigação incluem: se eu tiver sensibilidade quando tenho contato com alguma coisa, poeira, cheiros, perfumes, até variação de temperatura, e eu tenho uma reação mais forte ou quase que imediata ao contato com eles. Se eu, ao sair desses ambientes que estão impregnados desse material alérgeno, eu tenho melhora dos meus sintomas. Se tem que usar medicação com muita frequência antialérgica, os antihistamínicos para controle e um alívio imediato, mas que não evita uma próxima crise, seria interessante uma investigação e fazer exames, não somente alérgicos, mas também o exame físico para ver como é que estão sua via respiratória, desde a região nasal, como a garganta, e também a questão respiratória pulmonar. E se você se identifica com esses sinais, é interessante uma investigação com o médico, otorrinolaringologista, ou alergista, ou pneumologista, a depender dos sintomas e de cada caso.
pois afinal a melhor forma de evitar crises, seja recorrentes ou até mais fortes, seria a investigação e o acompanhamento com um profissional especializado nesse quadro. Se você gostou desse vídeo, continue nos acompanhando nesse canal, dê o seu like e aguarde o próximo vídeo. Até mais!